cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. É com essa frase do Napoleão Hill que a gente começa mais um Mira Nelas. Hoje a gente vai estar aqui com a Andréia Volpi. Ela é médica, nutróloga, sócia do Espaço Volpi e mentora do MAD, Medicina de Alto Desempenho. Andréia, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, para compartilhar com a gente aqui um pouco da sua história, das suas ideias. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, menina. Sou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que nos encontremos mais vezes. Sim, certamente. Andréia, pensando aqui um pouco nessa frase, né, que eu li do Napoleão Hill, vou te fazer a primeira pergunta, que é: como você transformou a sua dor no seu negócio? Perfeito. Bom, eu comecei na nutrologia em 2014, então já tenho aí 10 anos na nutrologia e durante o processo de formação mesmo, já da minha especialização, eu tive uma perda familiar importante, meu pai faleceu e nisso eu desenvolvi um transtorno de compulsão alimentar e foi muito, naquele momento, foi um conflito gigante. Tratar de peso, emagrecimento e saúde e estar naquela condição emocional que eu não conseguia controlar essa parte. Então tinha um conflito na fala, na profissão, que me gerou também muitas dúvidas do que eu estava fazendo. No entanto, quando eu percebi que eu precisava cuidar da minha mente, do meu espiritual, eu comecei a olhar a nutrologia também de uma outra forma. Esse processo de cura, de me conhecer melhor, de entender o que eu buscava na comida, porque não era só a questão do prazer. Eu vou comer um chocolate porque eu gosto. Não, eu nem senti o gosto do chocolate passando. Era pura compulsão mesmo. Pura emocional. Sim. Então, entender o que eu estava buscando ali me fez ver o meu paciente de uma outra maneira. E hoje eu acho que eu consigo juntar muito essa questão terapêutica em relação à comida com a saúde e a busca realmente da qualidade de vida. Porque o emagrecimento não fala só sobre estética. Sim. Fala sobre anos de vida, disposição, energia. E sim, o bem-estar, a imagem que hoje a gente sabe que tem um impacto grande. Sim. Então foi uma visão que eu pude ver meu paciente de uma outra forma e eu trago isso para dentro do consultório. Eu investi muito em autoconhecimento. Então foram aí 5 anos que eu até cheguei a fazer pós em psicologia para tentar entender um pouco mais sobre isso e fez toda a diferença no meu atendimento hoje em dia. Eu até vi uma paciente seguidora sua no Instagram falando que a sua consulta é uma terapia também, né? E como que você consegue aliar essas duas coisas, né? Tanto a parte física como a parte emocional. Como você disse, né, faz todo sentido mesmo, até porque certamente você vai poder falar melhor sobre isso, mas as nossas crenças, né, elas transparecem até na forma como a gente lida com o nosso corpo, né? Então, como que você conseguiu aliar a parte da medicina ali do cuidado com o físico mesmo, com o corpo, com essa parte mais mental, emocional? Bom, acho que a primeira coisa é me conectar com o paciente. A conexão é fundamental para que eu consiga entender o que ele está buscando exatamente e se tem ali nas entrelinhas alguma outra coisa que às vezes eu preciso saber até que ponto a medicina vai conseguir me ajudar e eu vou precisar, às vezes, de outros recursos. Então, eu coloco a conexão, ouvir esse paciente, tentar entender o máximo possível a queixa. E eu sempre busco a história. Então, quando o paciente vai me falar, eu quero emagrecer 5 quilos. Tá bom, mas me conta, como você chegou nesses 5 quilos a mais? 5, eu tô falando assim, pô, às vezes é 20, né? Sim. Como começou esse aumento de peso? Teve algum marco? Teve algum fator importante? Para ele conseguir até, às vezes, relacionar a história dele com o que aconteceu, que às vezes a gente vai no piloto automático, a gente nem associa. Nem percebe. E às vezes é uma perda, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, que gera sentimentos, inseguranças e outras coisas que a comida, ela às vezes funciona como um Uma válvula de refúgio. escape ali também. Exato.
A comida, ela é um aconchego, é um carinho. E a gente, às vezes, no momento de solidão, incerteza, insegurança, é o caminho mais fácil. Sim. Então, às vezes, fazer o paciente entender esse caminho também faz ficar mais claro o tratamento. Então, isso aí é uma das principais, conexão e ouvir o paciente. Eu adorei que você disse, Déia, eu tenho muito isso pra mim, que primeiro a gente se cura pra depois curar o outro, né? E aí você trouxe que você não estava se sentindo 100% confortável na nutrologia porque você não estava vivendo aquilo. E aí, quando que virou essa chave e o que você fez pra começar a viver a cura que você gostaria de promover nos seus pacientes? A busca do autoconhecimento foi fundamental para isso. Sim. Então, quando eu comecei a entender de onde saíam esses sentimentos, por que eu ia buscar tapar um buraco que não era do estômago, né, com a comida, foi nesse ponto que eu percebi que eu podia levar também uma mensagem para esses pacientes. E aí eu consegui de uma maneira organizada. E pequenos hábitos do dia a dia. A montagem da atividade física como algo que hoje eu falo, atividade física é bom para o corpo, mas eu uso como remédio para a mente. Então eu faço questão foi para mim um grande remédio. E quando eu percebi isso, eu comecei a colocar no meu todo dia pequenos hábitos de organização. E foi quando eu comecei a ter várias estratégias do dia a dia que eu comecei a compartilhar com meus pacientes. Então, eu trago muito da minha vida no consultório. Porque é o que eu falo, eu estudo isso, mas eu sou uma pessoa igual a você. Com sentimentos e sensações, inseguranças, não acordo motivada todos os dias. Sim. E isso me trouxe muito para estratégias para fazer esses pacientes a entrarem também no tratamento. E que é um tratamento que dura a vida. Às vezes ele não tem tempo para acabar, porque a gente está toda hora nessa... A vida não é estática, né? Sim. Ela é muito dinâmica. E para esse cuidado com a saúde, toda hora a gente tem que estar trazendo alguma estratégia para encaixar. Então foi... Você pode compartilhar com a gente um pouquinho quais são essas estratégias assim na prática? Isso aí vai variar muito do que o paciente me traz. Da rotina, da pessoa, do que ela faz. E quais são as dificuldades. Dentro do consultório, além das minhas estratégias básicas do dia a dia, eu tento com o paciente, de acordo com a realidade dele, criar essas estratégias. Então, eu dou uma ideia, eu falo, olha, isso aqui é o que eu faço. Vamos tentar trazer para a sua realidade? E aí sim a gente vai colocando tanto de atividade física, às vezes você fala, não consigo ir na academia. Você consegue fazer 10 polichinelos e 50 abdominais em 15 minutinhos? A gente vai começando a ver espaços. Adaptar ali para a rotina. Para que isso aconteça. Desde a alimentação, da atividade física, do sono. A gente vai passando por... acaba sendo terapêutico porque faz ele pensar na vida dele e olhar para a vida dele de uma outra maneira. Sim. E isso ajuda muito a aderência. Porque apesar de falarmos muito em protocolos na medicina, o paciente ele é individual. Sim. Então, precisa ter esse olhar único. Precisa. Então, o que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Mas juntos a gente pode criar essa estratégia. E por isso que eu acho que o médico ele não vai ser substituído pela inteligência artificial, porque o protocolo, ele é ok, você coloca ali e ele é replicável. Exato. Mas esse olhar único, ele é muito importante, porque cada um é uma pessoa, cada organismo vai responder de uma forma, né? Exato. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, assim, de médicos como você, que olha dentro mesmo, que vai fazer uma consulta, não sei o nome, sistêmica. Integrativa, a gente hoje fala muito. Mas apesar da nutrologia ser minha especialidade, a gente usa essa questão de uma medicina integrativa que envolve todos esses campos do paciente, olhar o paciente de uma maneira 360. Sim. E, de fato, por mais que existam protocolos que facilitem até o nosso raciocínio clínico em relação a uma conduta medicamentosa, às vezes a gente passa a mesma medicação para 2 pacientes, um responde de um jeito, o outro responde de outro, e é nessa hora que a gente precisa
intervir e pensar como ajustar isso. E é um ajuste fino. Sim, sim. E às vezes um detalhezinho que para aquela pessoa vai fazer toda a diferença, né? Exato. Por isso que essa escuta do paciente Sim. tem que estar sempre muito afiada. Uhum. E às vezes a gente pensa, tá na 4ª, 5ª consulta, que a gente já conhece esse paciente. Não, eu já sei 100% como ele vai responder, o que vai acontecer. É nessa hora que a gente precisa pensar que é a primeira consulta dele. Como se fosse. Porque o corpo vai mudando também com o tempo. Sim. Então, o que você fez de estratégia no começo de um tratamento, há 1, 2 anos, pode não funcionar mais. Porque existe o processo do envelhecimento, a mudança de rotina. Um paciente que emagrece 20 quilos, ele é outro paciente. Então, a gente precisa estar sempre atento e não se adaptar, não se acostumar com essa visão de achar que Sim. eu já conheço esse paciente para sempre. Não ficar confortável ali, Não dá né? para ficar. André, falando um pouquinho sobre o que você trouxe de que o paciente é outro paciente. Eu acredito muito também nisso e eu vejo que você fala nas suas redes sociais que toda essa cura, ela acaba promovendo uma alta performance. Com certeza. E você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Lógico. Quando a gente hoje fala em alta performance, muitos levam isso do ponto de vista profissional. Mas a gente pensa em alta performance de vida. Uma pessoa que viva com mais disposição, que possa aproveitar mais os momentos com os seus familiares, com as pessoas que se ama, que consiga fazer as suas atividades que te dão prazer em alta performance. Sim. Assim, 100%. Energia, né? Ter uma energizada, não é uma pessoa cansada. Exato. E quando a gente vai ficando num ritmo de vida mais inflamado e que são pequenos sintomas que às vezes a gente nem percebe. Sim. Um cansaço, uma dificuldade no acordar, uma alteração do paladar. Porque às vezes você pode estar com uma rotina super tranquila alimentar e começa a ter uma vontade maior por alimentos doces ou salgados. Isso já pode estar escondido aí alguma alteração pra gente. Alguma falta de algum nutriente. Ou mesmo uma alteração de neurotransmissores que esteja ajustando nisso. O sedentarismo, que pode levar, às vezes, a uma falta de disposição para o dia a dia do paciente. Sim. E pensar que a gente vai se acostumando no bom e no ruim. Sim. Então, tem pessoas que têm uma vida que não está super regulada e se acostumam a... Não, mas eu estou bem. Mas senta aqui, se você pudesse dormir 15 minutinhos, você dormiria? Ah, dormiria. Esse já é um ponto para a gente observar. E o que eu observo no consultório? Tem uma turma, muito mercado financeiro, os empreendedores, que tem aquela coisa de missão dada é missão cumprida. Sim. Eles passam por cima do que sentem, do corpo, para entregar. É lindo. Mas pensando em saúde e longevidade de longo prazo, a gente pode ter um probleminha aí no futuro. Então, às vezes, ter uma pessoa para fazer uma revisão da máquina, sentar com você e vamos revisar uns pontinhos aqui de saúde, faz toda a diferença para a gente chegar nessa alta performance. Sim. E quando a gente está com o corpo funcionando bem, essa alta performance nos negócios, que hoje a gente está tão em foco e buscando isso, ela melhora muito mais. O que você conseguiria realizar em 6 horas, que você realiza em 6, você vai realizar em 3, entregando muito mais do que você imagina. E melhor, né? Com certeza. Nossa, e como conscientizar as pessoas disso? Eu vejo um movimento grande em relação a isso. Eu acho que a nossa especialidade nos últimos 15 anos, ela teve assim um boom absurdo. As pessoas estão buscando mais esse se sentir bem, porque até a nossa questão relacionada ao uso de muita tela, pouco contato social, tá fazendo com que às vezes a gente esqueça disso. É verdade. Então até essa questão hoje das mentorias, a ambiência, faz com que a gente volte a ter mais contato uns com os outros. Verdade. E essa busca mesmo de estar se sentindo bem, estar ali presente. Eu vejo esse movimento, a nossa comunicação, rede social, levar essa mensagem e de uma maneira muito saudável, porque às vezes eu tento não falar de perfeição na rede social.
para que não haja uma comparação. Sim. Porque parece que a rede do vizinho, ela é muito mais verde, né? A grama ali. Mas não, é cada um no seu momento e vai tendo a sua história, a sua busca, ficando melhor a cada dia. Isso é fato. Verdade. André, pensando aqui um pouco ainda na parte mais prática mesmo, tem 2 temas que eu vejo que tem uma certa polêmica, vamos dizer assim, nesse mundo da nutrição, da nutrologia. Um deles é o jejum intermitente e o outro também, que eu ouço muito falar, assim, principalmente em rede social, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e enfim, que vai colocar em prática ali, sobre essa questão, alimento inflama, não inflama? O que realmente disso é verdade ou não? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, tanto do jejum intermitente quanto com relação a essa questão dos alimentos ou dos nutrientes, não sei, essa questão inflamatória do corpo. Jejum, eu sou suspeita para falar, é uma prática que eu faço, gosto bastante. A gente tem uma vantagem relacionada ao metabolismo do açúcar, que tem uma parcela de melhora com o jejum intermitente. Tem também alguns estudos que mostram para prevenção de doenças, longevidade e até melhora de foco e concentração. Mas, voltando ao que eu falei, para todo mundo, nem todo mundo se adapta ao jejum. E para isso a gente precisa entender quem é esse paciente, se esse paciente precisa disso. E às vezes, durante as nossas estratégias de dietas, a gente vai circular por momentos diferentes e dietas diferentes. E às vezes, pensando em manutenção de saúde, o jejum ele pode ser praticado. Também não é uma regra de todos os dias. A gente pode fazer um jejum 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, com benefícios significativos para prevenção de doenças. A partir de quantas horas? A gente considera aí 12, mas o maior protocolo é de 16 que a gente coloca. Existem diversos protocolos de jejum intermitente, de 12 a 24, alguns de 48. Então, assim, o que a gente tem descrito já ultrapassa até o que é o habitual e o fácil de praticar. E para fazer um jejum intermitente, é interessante ter uma preparação da alimentação desse paciente. Por quê? Para uma paciente que tem uma alimentação com muito açúcar, muito carboidrato simples, que tem uma digestão rápida, então tem um pico glicêmico muito mais rápido, se ela entrar no jejum de cara, ela vai se sentir mal com certeza, porque vai ter uma sensação de hipoglicemia, fraqueza. Então, antes de chegar nesse lugar, a gente faz toda uma preparação de mudança do carboidrato da dieta, a quantidade de carboidrato. Quando ela entrar nesse jejum, ele vai ser suave. Ela não vai ficar morrendo de fome, ela não vai ter mal-estar. Então, é necessário esse acompanhamento para que ele tenha suas vantagens e o paciente não tenha uma visão negativa do jejum intermitente. Porque se você faz o jejum e passa mal, você não fala, não, isso aqui é horrível, nunca mais eu vou fazer esse negócio. Então, o acompanhamento, nesse caso, é bem interessante. Mas não é para todo mundo. E sobre a reação inflamatória de alguns alimentos. Também, isso é extremamente individual. Eu não gosto de demonizar alimentos e grupos nutricionais. Então, tem pacientes que vão apresentar mais distensão abdominal, que vai se sentir mais inchado. Existe um rastreio que a gente pode fazer para descobrir qual é o tipo de alimento que o paciente está tendo mais reação inflamatória. Não dá para a gente falar assim, é glúten, é leite. Existem aqueles grupos que acontecem mais, de fato. Mas isso aí a gente precisa sentar com o paciente, tentar descobrir. Aí a gente vai tirar um, testa, não melhorou, tira outro, testa. E existem dietas mais restritivas, que é uma dieta chamada de FODMAPs, que ela faz a retirada de vários grupos que fermentam muito mais, inflamam muito mais o paciente, dão reação inflamatória. É uma dieta difícil de fazer. Eu já vi, eu não sei se é essa, mas eu já vi, assim, de pessoas que não comem, por exemplo, grãos. Eliminam grãos totalmente da dieta. E até temperos, alho. É bem complicada, mas sempre essas dietas são feitas por um período. O paciente não vive nesse lugar. Então, até as pessoas têm medo de dietas, né? Quando a gente fala essa palavra, sempre remete restrição. Mas dieta é hábito alimentar diário. E ela vai mudar
de tempos em tempos, de acordo com a situação do paciente. Então, às vezes, a gente vai fazer essa mudança que pode ser suave. Se o paciente estiver um pouco mais inflamado, um pouco mais grave, talvez ela precise ser um pouquinho mais restritiva, mas é transitória, até a gente chegar num lugar e observar. E eu trago muito isso para o paciente anotar. Quanto mais informação o paciente nos passa, mais personalizado vai ficar o tratamento. Porque é como se fosse um relacionamento. Sim. Eu estou te conhecendo agora, a gente tem uma relação que, por mais que eu aprofunde, a gente conversa aqui 2, 3 horas aqui no podcast, você ainda não vai conhecer tudo sobre mim. Sim. É a mesma coisa em consulta. E quanto mais informação eu tenho, mais personalizado esse tratamento vai ficar. Então, eu falo que o tratamento ele vai ficando melhor com o tempo. Que aí a gente vai tendo uma visão cada vez mais fina desse paciente. Como numa terapia mesmo, Exatamente. Né? Imagina chegar no terapeuta e falar, aqui o meu problema é esse, sai daqui resolvida. Você vai falar, nossa, primeira sessão não serviu, eu só conheci o terapeuta. Basicamente. Não, e você tá falando isso, e no início você falou que você, né, em outras palavras, você disse que você entendeu que o seu problema não era aquele problema. Então, o seu problema não era o alimento, o seu problema estava antes ali, né? Essa questão da compulsão alimentar era só a ponta do iceberg, né? Exato. E eu faço um link, assim, eu faço terapia e a minha analista, ela sempre... Porque eu já chego lá achando que eu sei qual que é o problema, né? Aí ela fala, não, vamos mais a fundo aqui e vamos entender melhor. E aí, claro, né, que, por exemplo, a terapia me ajuda muito nisso. Mas eu queria que você falasse um pouco como que você chegou a essa conclusão. Porque, assim, tudo bem, né? Você entendeu que a compulsão não era o seu problema, que existia uma coisa por trás. Mas eu imagino que para você chegar a essa conclusão, você já tinha um trabalho de autoconhecimento anterior. Então, quanto que despertou em você essa necessidade de buscar o seu autoconhecimento? Porque as pessoas esquecem muito disso, assim, que realmente a resposta está sempre dentro, né? E aí, porque à medida que você vai falando, eu fico pensando... Gente, as pessoas precisam tanto saber disso, mas tanto, porque isso vai resolver tanto problema na vida delas, essa questão da autoconsciência. Então, assim, fala pra gente o que despertou em você essa busca pelo autoconhecimento para que você pudesse chegar numa fase em que você viveu uma situação difícil, mas que você foi capaz de sair dela justamente porque você entendeu que a resposta estava dentro. Dani, eu lembro do dia que eu sentei, assim, tava um céu super azul, aquele céu de brigadeiro. Eu sentei na minha varanda e aquilo ali me fez ver que existia um mundo gigante. Um dia lindo, eu falei, caramba, eu não tô aproveitando isso. Eu cansei desse lugar. E foi ali que eu decidi. E acho que a decisão talvez seja o ponto principal da história. Sim. Que eu decidi que eu não queria mais aquele lugar. Que aquele sentimento de não estar bem comigo, não estar bem, não me sentir no controle das minhas atitudes. Porque quando vinha a compulsão, eu perdia completamente o controle. Então, parecia que eu era comandada pela comida. Não era eu que escolhi o que eu ia comer. Então, foi uma decisão, realmente, decidir que aquele lugar não me servia mais. E que eu ia buscar, onde quer que fosse, a minha melhora. Quando eu decidi isso, de uma maneira mágica, oportunidades foram aparecendo. De pessoas, de cursos. Teve um primo meu que, assim, acho que foi um dos maiores presentes que eu ganhei na vida. Ele falou, Deia... Você não imagina, eu fiz um curso, eu lembrei de você. Aí eu falei, tá, quanto é? Ele falou, aí eu falei, não sei se eu vou não. Ele, não, eu tô te dando de presente. Eu falei, gente, caiu assim no meu colo. Mas eu tava disposta a fazer o que fosse para não ficar mais naquele lugar. E até mesmo, tanto a parte do autoconhecimento, mas a parte da minha relação com o meu corpo vem desse ponto. Eu também queria me sentir bem comigo. Eu queria mostrar para os meus pacientes que era possível, que é possível chegar nesse lugar de se sentir bem com o corpo de uma maneira que não é uma perfeição.
é simplesmente um lugar que você cria, que você cuida e que você admira porque é seu. Sim. Uhum. E depois desse dia, virou uma chave. E aí foram cursos, foram buscas, livros. Porque livro é a terapia mais rápida e barata né? que Eu não existe. entendo como que a pessoa não lê. É incrível se você pegar. Assim, é uma terapia super rápida. E aí eu comecei a devorar livros de autoconhecimento. E foi desse lugar que virou. Mas foi uma decisão de que eu não queria mais aquele lugar. Nem daquela sensação de angústia que tinha dentro de mim, nem daquele corpo que eu olhava e eu falava, ai, não gostava daqui, não tô me sentindo bem. E só depende da gente criar esse lugar de bem-estar. Exato. E que não depende de trabalho, riqueza, Relacionamento, relacionamento. contingências. É uma sensação intrínseca. Verdade. E você chegar, às vezes, nesse ponto dessa busca externa, porque a comida, a compulsão era o quê? A busca do externo tentando tapar um interno que eu não sabia o que era. Então, quando você chega nesse lugar e percebe que depende de você, aí vira uma chave. É verdade. É autorresponsabilidade, né? Exato. Quando você está falando aí, só pegando esse gancho, que você disse que você foi fazer um curso, e foi fazer cursos e mentorias. Fala um pouco pra gente do poder da ambiência, do poder dessas mentorias. O que isso mudou na sua vida? Acho que voltando um pouquinho lá no início do autoconhecimento, foi para mim interessante ver que tinham outras pessoas nesse lugar também. Então, eu não me senti sozinha. Eu percebi lá várias pessoas com problemas diversos que, assim, nem menor nem maior. É simplesmente o que cada um estava ali sofrendo e tentando resolver. Sim. Então, acho que foi muito importante nesse lugar a perceber que eu não estava só. E quando a gente vai depois evoluindo para lugares que agora eu quero cada vez não só resolver problema, eu quero buscar o meu desenvolvimento, eu quero um nível acima, a busca da ajuda um com o outro, da troca, que eu achei incrível, a inspiração, porque você vê também pessoas prosperando, crescendo, fala, opa, peraí, eu também posso, vamos lá. E o que eu tô vendo muito nas mentorias que eu tô hoje as pessoas dão as mãos umas às outras. Sim. Assim, eu gosto de ver o seu sucesso, vamos lá. Isso é um ambiente que transforma de um lugar que eu tô impactada. Nós temos uma mentoria de médicos, a medicina de alto desempenho, que tem transformado a realidade de médicos que faturavam X e em 2, 3 meses estão em 3x, e isso muda não só a vida, porque quando a gente fala do faturamento, a gente fala de um número. Sim. Mas aquele número, ele é um placar que fala sobre pessoas que ele está impactando a mais, outras famílias que ele está ajudando, porque ali gera empregos e gera uma autoconfiança gigante, e que a gente está fazendo também na parte da medicina o bem para outra pessoa. Claro. Então, nossa, eu tô vivendo um momento incrível do ponto de vista de mentorias e ambiência, mas é inspirador e te coloca pra cima e te faz querer mais e ver que tem um mundo gigante ainda. Que a gente... Nada, ainda tem muitas outras coisas pela frente. Sim, e aí a gente conversando aqui antes do podcast começar, a gente estava falando que... por essa ineficiência, até da educação formal, de MBAs e tudo, dela não trazer pra gente essa educação formal mesmo, a gente tem buscado as mentorias que acabam nos trazendo tanto a experiência de quem já fez, já chegou onde a gente quer chegar, quanto essa ambiência das pessoas pegarem na sua mão. Ninguém que é maior que você vai te criticar e vai não te contar onde ele chegou. Até porque esse que é maior do que eu, ele já passou pelo meu lugar. Exato, e ele quer te ajudar. Exato. Ele fala, eu sei essa dor, eu sei como que você faz para sair desse lugar. E esse poder da ambiência, para mim também foi muito... o jogo mudou ali. De eu ver pessoas... se você é a 10, né, se você anda com 10 pessoas bem-sucedidas, você vai ser a 11ª. Fato. Eu, no primeiro dia
do presencial do Clex, que é a mentoria que nós nos conhecemos. Sim. Eu cheguei lá e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo pensa isso. Eu também pensei. Homens estão falando de bilhões e eu tô aqui. Uma jovem moça médica que não entendia de números até um dia desse, porque o médico ainda tem essa, né? Sim. Ele sai zero sem saber da faculdade. Mas sobre eu acho que quase toda a faculdade, acho que né? quase toda a faculdade, viu? Mas Pra a não falar que medicina- são todas, porque eu não sei. Mas Não, assim, mas medicina eu acho que é pior, porque meio que você não pode vender, né? Você não pode. É. E, na verdade, a gente vende a todo momento. A gente vende O bem mais o precioso. bem, a vida, a saúde. Eu vendo vida Sim. para o paciente. E quando eu cheguei lá, eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu fiquei tão paralisada, eu prestava tanta atenção que o Joel chegou para mim, você presta muita atenção, Tá né? tudo bem tá com tudo você?" bem com você? E eu, aquilo para mim era um mundo novo. E eu olhava pro meu marido e eu falava, gente, eu não sei, eu não tô entendendo. Mas foi incrível a mudança que aquele dia, assim, parece que foi um D0 de uma nova fase. Sim. Virou a minha cabeça, virou a minha procura, o meu interesse de entender mais sobre negócios, escala, entender que cada um de nós somos uma marca. Sim. Então, o que isso representa diante também dos meus pacientes? O que a minha marca vai levar de bom para o que eu tenho ainda a oferecer para essas pessoas? Uhum. Então, foi assim um impacto gigante, mas é impressionante a mudança que teve depois disso. Uhum. E que é inspirador. É inspirador. E você vê pessoas, tanto os mentores, mas os mentorados, Sim. um puxando o outro, e um querendo o bem do outro, e trocando. Incrível. Nossa, até fico assim eufórica. Empolga pra É o falar, poder né? da ambiência, é verdade. Foi- Você tá perto das pessoas certas é essencial. Fazia muito tempo, assim, que eu não via um ambiente de crescimento Eu também. tão impactante. Não, eu cheguei lá, eu falo, assim, a primeira vez eu não entendi o que o povo perguntava. Não entendia. Tipo, gente, a Zora veio aqui, né, também conversar com a gente. Ela falou que passou 3 meses chorando depois que ela foi no encontro. Que ela falou, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui? Exato. Teve uma hora que o Joel falou assim, olha, eu não vou ser o seu terapeuta. Se você precisa de terapia, vá fazer terapia. Você tem que fazer o que eu tô falando para você fazer. Aí chegou uma moça perguntando, você vai fazer o influência? Eu falei, não, eu vou fazer terapia. Depois eu faço, na próxima turma Eu vou primeiro. Eu acho que eu tenho que continuar a terapia dando umas ajustadas. Porque eu fiquei tão, naquela hora, confusa com tanta informação. É. Mas foi o desconforto que me levou a sair dessa zona e crescer. Então tem sido, né? Tem sido um ano de crescimento em diversos aspectos. Você aumenta a sua referência, né? Exato. Você fala, não é possível. Você abre um horizonte. E assim, o Flávio fala muito isso. O lucro é a maior função social da empresa. Quando a gente teve o grupo lá do Rio Grande do Sul. Foi lindo, né? Foi lindo. A gente conseguiu 1 milhão em uma semana. As pessoas que tinham avião se predispondo a emprestar os seus aviões. Quer dizer, quanto mais eu faturo, mais eu posso ajudar o Exato. próximo. Porque no final do dia o governo fez pouco, né? Foram os civis que reconstruíram. Os nossos Exatamente. colegas do Clex, empresários do Rio Grande do Sul, falam. Quem nos salvou foi a população civil. Exatamente. Então... Foi uma ação linda. E eu vejo isso até dentro da nossa empresa, que quanto mais lucro a gente tem, quantas famílias são ali dentro beneficiadas, mais os gente. nossos funcionários vão crescendo, vão tendo oportunidades diferentes Exato. de evoluir profissionalmente, dar mais oportunidades para os familiares. É uma Muda escala, as assim. histórias das famílias, né? Exatamente. É isso mesmo. Ainda mais quando a gente bate super meta aí, nossa, lá na clínica, então é festa. Mas é que a gente sabe o impacto que isso vai ter na vida dessas pessoas. É Você incrível. pode falar um pouquinho, por favor, Déia, sobre isso, sobre a venda na medicina? Porque Lógico. é bem polêmico isso, Bastante. né? Alguns médicos acham, não, eu não posso vender porque eu fiz um juramento de cuidar da saúde
E eu enxergo de uma outra forma, mas eu gostaria da sua visão. Bom, eu falo pela nutrologia, né, que a gente vende qualidade de vida. Eu estou ali vendendo para o paciente um estilo de vida diferente. Então, a gente não está falando de produto. Antes de qualquer coisa, a gente está falando de uma mudança de estilo de vida que, se esse paciente não perceber o valor que isso tem, ele vai sair. Se ele não tiver que pagar por isso, né? Sim. Exato, ele simplesmente vai entrar e sair e nada vai acontecer. Às vezes a gente entende que tem pacientes que vão lá para ouvir, mas que não estão nesse momento, porque você também precisa estar nesse momento de se cuidar. Sim. Os produtos que tem na medicina hoje em dia, eles são simplesmente para otimizar a base. Mas o primeiro é você entender que o paciente precisa evitar uma doença, que ele precisa ter mais disposição para aproveitar a família dele. Isso já é uma venda. Sim. Tanto que a gente, durante a consulta, a gente traça metas com o paciente. Metas que são só de qualidade de vida. Meta de peso, meta de água, meta de leitura. Às vezes a gente indica livros e coloca lá. Meta de quantas vezes ele vai conseguir fazer atividade física dentro da realidade de cada paciente. Aquilo é uma venda. Claro. O paciente, o mais importante para mim hoje em dia é o paciente ter resultado. Não sei como, se vai ser através de medicamentos ou não, com exames, sem exames. Eu preciso que ele tenha resultado para que eu consiga novos pacientes, indicações. A partir disso, eu preciso que ele compre a minha ideia de estilo de vida. Então, essa questão é um estigma na medicina, Sim. mas até um tratamento de hipertensão arterial. Se você for no cardiologista, se você não acreditar que, se você não cuidar ali do seu colesterol e da sua pressão, você vai ter uma doença cardiovascular, você vai infartar, ali você já está vendendo. Sim. Então, acho que o primeiro na medicina é entender que a passagem da informação e que o paciente viva isso que a gente está passando para ele já é uma venda. E quanto mais você está vendendo seu tempo no final do dia, Com porque certeza. você estudou muito, né? Todos vocês médicos estudam muito para estar no lugar. Não para, né? Não, Continua estudando. Exatamente. Mas assim, até para uma primeira consulta de nutrologia, você estudou pelo menos por baixo 9 anos. Exatamente. Porque 6 anos de 6 anos de medicina. Eu tenho, já sei, nossa, aí a conta até assusta um pouquinho, né? Mas já vamos para 14 anos de medicina. Então, é muito tempo. E quanto vale, né, todo esse conhecimento? E por que não poder vender o seu tempo e entregar mais qualidade para os seus pacientes, né? Então, e uma experiência, né? Porque também a gente hoje tem a nossa clínica, ela nem é clínica, a gente chama de espaço Volpe, para que o paciente consiga ir lá e se sentir num ambiente já vendeu pra gente, confortável, né? Você já abre a sua agenda já tem duas pacientes eu abro para vocês, a gente arruma uma vaga. A gente vai arrumar. Mas essa sensação de estar num ambiente confortável, de estar num ambiente acolhedor, para que ele sinta que aquela mudança, porque mudar é desafiador. É como a gente falou dos ambientes das nossas mentorias. Sim. Você chega lá e você fala, meu Deus, é muita coisa que eu tenho para fazer para chegar nesse lugar. Mas a gente vai tornar ali tudo muito mais fácil, com uma equipe que vai trazer, acolher você e te dar assistência para esse processo ficar mais fácil. Sim. Então, você envolve a pessoa de todas as formas. Exato. Ali, né? Toda uma equipe para dar uma assistência para que ele se sinta da maneira mais fácil possível, transformar essa vida para algo muito melhor. Mais vida, mais anos de vida com mais saúde e qualidade. Boa. André, a gente está falando muito dos pacientes, né? Mas você tem ali também os seus mentorados, né? Dentro da sua mentoria. Sim. Como que você trabalha com esses médicos, essa parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, para que eles apliquem isso na medicina? Bom, acho que hoje a gente trabalha muito a quebra de crenças limitantes, até por conta dessa questão da medicina que a gente vem de um lugar que não pode vender. E o crescimento, às vezes, para o médico acaba sendo um conflito gigante. Sim, quase um pecado, É um né? pecado. E quando a gente começa a mostrar para ele que quando você está fazendo bem para uma outra pessoa,
isso é sim uma oportunidade de crescimento, que você merece crescer, que você escala. Esse bem é uma virada de chave absurda. Isso, para os nossos mentorados também, a gente trabalha muito essa questão da quebra de objeções nos tratamentos dos pacientes. E também hoje a gente oferece, poderia falar upsells, mas a gente traz convidados, alguns terapeutas, falando sobre pontos fortes e melhorias que você pode desenvolver dentro de você para ser uma melhor pessoa e logo um melhor profissional. Porque cada coisa que a gente desenvolve dentro da gente como pessoa vai impactar no nosso profissional. Te torna mais autoconfiante, né? Exato. Você vai valorizar mais o que você faz, vai e te torna humano. entregar melhor. Exato. Hoje a gente fala muito que, assim, oferecer para o paciente algum tipo de tratamento é oferecer o que ele realmente precisa. Então, se você tiver isso em mente, que você vai ter ética, mas você vai oferecer o que tem de melhor e mais moderno, tá tudo dentro. E todo mundo vai sair ganhando. Você, mas principalmente o nosso paciente. É verdade. Então, essa mudança de mentalidade no médico tem sido incrível pra gente. E aí, é o que eu estava dizendo, que você desenvolve a autoconfiança daquele médico ali para ele poder entregar muito melhor, né, pro paciente dele e crescer o negócio dele também, né? E apesar de, assim, não ter a nossa mentoria, ela não fala só sobre a parte técnica, mas a gente sempre coloca, se você não sente confiança e não se sente ainda preparado para determinado tratamento, para passar isso para o seu paciente, estude, peça ajuda. A gente vai ajudar, mas o principal, a gente ter um conhecimento para que a gente possa passar isso. Né? Exato, com ética e com cuidado. Isso faz toda a diferença mesmo. Eu perguntei isso porque eu realmente acredito que existe até um estigma também, muitas vezes, da medicina, dos médicos de uma forma geral, de ser muito técnico mesmo, né? Exato. E aí, de fato, quando você vai a uma consulta em que você é recebido, né? Como eu te falei, eu vi a sua paciente falando, eu me senti como se eu estivesse numa terapia. Isso é muito diferenciado, né? Muda, né? Muda completamente, assim, a relação médico-paciente ali, porque você se sente visto de fato, né? Não foi só mais uma consulta ali, né? Há uma preocupação. Então, eu realmente acredito que trabalhar isso nos médicos, né? Acrescenta muito para aquilo que eles estão entregando. Faz muita diferença. E, assim, para qualquer profissional, né? A gente está aqui falando, mas para qualquer profissional, né? De fato, hoje, assim, na minha primeira consulta, eu não olho para tempo, eu olho para entrega. Eu quero que o paciente, não só a minha entrega, mas eu quero que o paciente também se sinta ali entregue, imerso nesse ambiente, para que ele se sinta confiante à vontade para fazer essa mudança de vida nele. Então, é o que eu falei mais cedo. Impacta para mim a história desse paciente. Então, eu tento entender essa história para que a gente consiga construir um futuro muito melhor com ele. E é o que a gente sempre passa isso para os nossos mentorados. Boa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Só voltando um pouquinho, você estava falando sobre jejum intermitente. E eu faço, mas porque eu não tenho fome. Eu realmente não tinha fome, nem nada. E eu realmente vejo que, para mim, me deixa mais focada. Faz sentido. É isso que eu queria que você explicasse. Eu sei que funciona para mim, mas eu não sei explicar. Você consegue explicar pra gente por que a gente tem essa sensação de foco? Existe quando a gente come diversos tipos de alimento, primeiro que você muda um pouquinho a sua circulação. Você tem um aporte de sanguíneo muito maior para o seu estômago, para que essa digestão aconteça. Então, isso vai ocupar outro espaço e vai tirar um pouquinho do sangue daquele sangue todo que você está colocando atenção. Então, por exemplo, você faz uma refeição pesada e depois vai para uma reunião ou vem fazer um podcast, talvez você não se sinta com uma energia tão boa para realizar isso aí. Existe também a questão dos carboidratos, por exemplo, que muda a curva de glicose, que aí uma hora, se você está com uma glicemia mais
estável, você fica bem. Se você faz um pico glicêmico, te dá aquela sensação inicial de euforia, energia. Mas se for simples, ele cai. E logo depois você tá cansado, com sono, meio desatento. E aí, ou vem aquele beliscativo, né? Aquele comportamento beliscativo que você quer alguma coisinha para voltar essa energia. Ou café. Sim. Então, o jejum traz essa estabilidade maior para que a gente consiga ter mais foco. Tá. Tem até outras questões, mas essa aí seria uma das mais simples para a gente explicar. Sim. Única coisa para quem faz jejum intermitente de uma maneira instintiva, Sim. como o seu. É necessário entender se durante a sua janela alimentar, que é o espaço que você se alimenta, se você está ofertando boas quantidades de micronutrientes para o seu corpo, uma boa quantidade de proteínas, boas vitaminas, para que não tenha nenhum déficit ou que você não tenha nenhum problema por conta disso, uma perda de massa muscular, por exemplo, ou até mesmo uma sensação de cansaço, outro num contexto geral, e não falando só do jejum. Então, por isso que às vezes é interessante a gente entender o seu contexto global quando a gente está inserindo um jejum. E aí, esse carboidrato que você chama de carboidrato simples é farinha branca, assim, pão? Exato. Pode ser pão, macarrão, açúcar de industrializados, os pacotinhos. Então, eles usam diversos tipos de açúcar, que não é só açúcar que tem lá, né? Tem frutose. Então, tem outros fatores que tem essa alteração. Esse pico, né? Isso. E carboidrato simples, digestão fácil, então entra muito rápido para a corrente sanguínea e faz todas essas alterações metabólicas. E quais seriam os carboidratos complexos? São carboidratos com mais fibras. Tá. Então, tudo que tem mais fibra, até mesmo falar um pão, um pão integral, a gente já tem uma melhora. Combinar com algum tipo de proteína, combinar com grãos. Então, por que o pessoal usa tanto granola, aveia? Porque a gente melhora também a quantidade de fibras, ajustando um pouquinho mais a nossa digestão. Ah, tá bom. Então, ela dá uma lentificada melhorando isso. Legal. Só enquanto, já que a gente voltou aqui no assunto do jejum intermitente... É que vai vindo sempre algumas outras coisas. Não, né? é quase que uma consulta aqui. Vamos aqui. É porque, de novo, falando sobre essas informações que vêm, às vezes você ouve uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando outra, né? E aí eu já ouvi tanto que a gente precisa se alimentar, sei lá, tinha aquela máxima, né, de 3 em 3 horas. E também já ouvi profissionais falando que você tem que comer quando você tem fome. E aí? Isso vai depender também da pessoa? Isso depende. Tem pacientes que sentem fome mais rapidamente. Aí que eles, de fato, eles têm uma digestão rápida. Que se você deixar esse paciente muito tempo sem comer, ele pode fazer uma sensação de hipoglicemia. Então, tem pacientes que não funcionam bem nesse esquema. E que geralmente eles sentem fome. Aí você tem que comer quando você tem fome? Sim. Mas alguns pacientes sentem fome mais rápido. Sim. Exato. E outros pacientes não. E começar a entender o que é fome, o que é vontade também, é uma forma de autoconhecimento gigante que faz com que você lide com a comida de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer com que o paciente fique bem, dependendo do tipo de refeição, com 3, 4 refeições ao dia, alguns até 2, se tiver muita fibra, mais proteína, gorduras boas. Ele pode ter uma saciedade aí mais prolongada. Então, tem relação com o metabolismo e tem relação com o tipo de alimento que esse paciente ingere. Sim. De novo, não tem regra. Eu acho que a medicina, a gente precisa começar a ter essa noção. Quem é o nosso paciente, o que ele precisa. Sim. E voltando aí um pouquinho para o emagrecimento, que é o que a gente mais tem no consultório. Às vezes a gente vai mesclar tipos de dietas diferentes durante o tratamento. A gente às vezes vai fazer uma estratégia e para continuar tendo resultado, como o corpo ele vai fazendo adaptação. Então assim, estou bem adaptada com o jejum. Isso quer dizer que talvez você mantenha o seu peso, você não emagreça mais com o que você esteja fazendo nesse momento. Se você quer um plus, emagrecer um pouquinho mais, a gente vai ter que mexer na sua estrutura
para continuar tendo resultado. Sim. Então, E por que o sobrepeso, ele não pode ser considerado... Porque a gente também vê muito de um movimento assim, aceite o seu corpo como é. E existe uma linha muito tênue entre se aceitar e aceitar a doença do sobrepeso. Por que a gente não pode... Quando e por que a gente não pode considerar o sobrepeso como comum? Delicado esse assunto, Super. né? Mas o que eu vejo sobre a questão de aceitar o corpo? Muitas pessoas realmente sofrem com a sua situação física, estética, Sim. e que gera um transtorno emocional muito grande nessa pessoa. Uhum. Eu acredito que se for por essa linha, se olhar de uma maneira carinhosa, cuidadosa, amorosa, sim, é importante. Até para que você consiga melhorar. Porque a partir do momento que você se ama, vê com amor, Exato. você vai querer fazer o melhor para você. Verdade. E, de fato, quando a gente vai falar de sobrepeso e obesidade, está relacionada a mais de 50 doenças, muito mais. E que, sim, traz problemas de longo prazo. Então, às vezes, a gente pensa assim, uma pessoa está com sobrepeso, uma obesidade, está com os exames extremamente normais. Só que a alteração de doenças, ela é micro, que a gente não consegue pegar Sim. num exame de curto prazo. Sim. Então, isso vai demorar, às vezes, 10, Anos, 20, né? 30 anos para formar uma doença de fato. Mas a gente já tem uma alteração, às vezes, do próprio emocional da pessoa. Porque uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade, ela é uma pessoa que tem mais tendência a ter depressão, ansiedade. Então, às vezes a gente esquece de associar, mas está tudo interligado. Sim. Não dá pra gente tratar o corpo como, peraí, você é isso ou você é aquilo. Sim. No fundo, Separado da mente, né? é um Não é, né? conjunto. É tudo uma coisa só, né? E imagina que essa pessoa que está sem se aceitar, que está com um processo um pouco mais deprimido, pode estar relacionado à própria composição corporal, à inflamação, que aumenta o nível de depressão. E aí vira uma cascata Exato. gigante. Um ciclo ali, né? Exato. Você não sabe nem onde começou O que causou né? o quê? Exato. Então, eu vejo muito essa. Se olhe com amor, se olhe com carinho, se respeite. Tá. E se hoje uma pessoa está obesa ou com sobrepeso, foi o que ela Conseguiu teve até agora. de ferramentas para estar nesse lugar e tá tudo bem. O que nós podemos fazer para melhorar a saúde dessa pessoa a partir de agora? Perfeito. Então, eu vejo isso. Adorei. Lógico que existe uma agressividade na mídia social, Sim. às vezes não só pela pessoa que está vivendo, mas por pessoas externas Sim. que às vezes falam Dos que dois quer. lados, né? Exato. Então, isso gera um conflito É gigante. verdade. Mas eu acho que falta empatia de fato e a necessidade de se olhar com mais amor para que possa, sim, buscar um tratamento e buscar se cuidar. Adorei. Sim, perfeito. Mas é um lugar de muito cuidado. É isso aí. verdade. E eu imagino que até quando você está ali mesmo, só você e o paciente, né? É necessário ter um cuidado muito grande ao Super, falar disso, né? Porque super. realmente a gente não está falando só do corpo ali, né? Às vezes Existe muita coisa por trás. muita. Eu falo que a obesidade ela é uma capa que esconde milhões de coisas Sim, ali, histórias. Uhum. E esse paciente, ele tem que ser conduzido, às vezes você tem que primeiro identificar perfil. Tem pessoas que funcionam de uma maneira mais direta, tem pessoas que você precisa de mais sutileza. Sim. E que você vai tendo que falar aos poucos e entendendo qual é o momento desse paciente para que você consiga ter uma comunicação adequada para ele. Sim. Verdade. Para que haja uma transformação real, né? Exato. Porque também tem muito aquela coisa da pessoa que emagrece, mas depois volta tudo, né? Porque Exato. não tratou a raiz resolveu. ali do problema, né? Isso. Geralmente, durante um tratamento que o paciente permanece por mais tempo, ele vai conseguindo se observar cada vez mais. O que eu vejo, os meus pacientes, eu tenho pacientes de 8 anos, 9 anos, desde o começo mesmo da minha carreira médica, eles
eles começam a entender cada vez mais a sua transformação e o porquê disso tudo. Então, fica muito mais fácil. Mas quando o paciente está naquela fase do entusiasmo, ou o projeto verão, o projeto noiva, que tem muito, ainda não está super enraizado. Quando ele começa a entender que é o projeto vida, também é a mudança. E é um tratamento que demanda tempo. Porque você não ganha 20 quilos do dia para a noite. Eliminar 20 quilos pode até ser mais rápido do que o tempo que você ganhou esses 20. Mas a fase de manutenção é a fase mais desafiadora que a gente tem. Então, a gente pensa em cada quilo eliminado, um mês de manutenção. Se uma pessoa elimina 20 quilos, a gente está falando aí de 1 ano e meio de tratamento pós. Pelo menos. E vendo ali as dificuldades do dia a dia, porque é isso, a vida é feriado, aniversário, você vai viajar e tem Natal, Ano Novo, festividades. E você vai ter que aprender a lidar com aquilo de uma maneira diferente para não voltar para o peso anterior. E você vai precisar construir um estilo de vida que seja compatível com a sua nova realidade. Porque, de fato, se você para de fazer tudo... Não dá também pra beber todo dia. Porque eu vou encontro todo dia meus amigos. Tá bom, mas aí você vai ter que escolher. É isso. Então, mas a gente percebe no tratamento que o paciente vai começando a entender e vai modificando. Então, a gente chega, às vezes, o paciente fala, mas eu não quero abrir mão disso. Tudo bem, mas você vai fazer outra coisa? Próxima consulta, depois de um mês. Fez, nossa, deu resultado. Consegue diminuir mais uma tacinha de álcool aqui do final de semana? Você vai também sabendo negociar. É uma negociação, né? Você vende um tratamento, mas você negocia com ele a cada tempo. Porque nem todo mundo está disposto a virar uma chave de uma hora para outra. E você tem que entender o time desse paciente. Mas deve ser muito incrível para você também acompanhar essa superação, né? Porque para muita gente isso é muito difícil. Eu diria que talvez para a maioria das pessoas é muito difícil, né? Eu me emociono. Até de lembrar, assim, você fala, assim, já lembro algumas histórias, mas chega a ser emocionante, porque as pessoas conhecem uma nova versão de si. Isso tem um poder gigantesco. E a gente não tá falando só sobre o peso na balança, né? O peso, ele só tá ali, é uma amostra do que tá acontecendo. Olha, isso que você tá fazendo hoje é X quilos. E, né, eu falo sempre pro paciente, você não é o seu peso, você está com esse peso. Ou seja, isso aqui é extremamente modificável e o que você faz hoje que vai definir esse número. Sim. Perfeito. O nosso tempo acabou. Ai, que pena. Passou muito rápido. Passou rápido. Eu só queria, antes, assim, a gente falou aqui muito do sucesso dos seus pacientes. Mas eu queria que você falasse o que é sucesso para você, André. O que é sucesso? Nossa, sucesso. Praticamente sucesso para minha saúde. É um bem-estar físico, mental, emocional. E que isso, se você estiver alinhado com o que você é e com o que você acredita, o sucesso em todas as outras áreas, ele vem. Sim, perfeito. Então, é verdade. Vejo isso. Muito bom. Adorei. André, e pra gente agora finalizar mesmo... Aquela perguntinha. Eu queria que você fizesse pra gente aí, desse uma indicação de um livro e de uma música. Bom, o livro, eu vou trazer um dos primeiros que eu li nessa minha fase de transformação, que foi O Poder do Subconsciente, que é um livro super simples, fácil de leitura, mas que me fez entender que eu precisava começar a pensar de uma maneira diferente para conquistar outro lugar. Então, foi lá do início desse processo. E uma música que fez parte de vários momentos e faz parte de alguns momentos da minha vida, Tempos Modernos, de Lulu Santos. Ai, que eu vejo a vida melhor no futuro. Muito bom. Acho que essa frase sempre melhor, né? Bom demais. Adorei. Andréia, muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito obrigada. Deliciosa. Foi mesmo. A gente nem viu o tempo passar. Verdade. Muito obrigada. Bom. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Estou sempre à disposição para vocês e espero vocês lá na clínica. A gente pode esperar. Você arruma um espacinho lá na agenda, que eu sei que tá cheia. Graças a Deus.
Mas com certeza a gente arruma. Vai ser um Obrigada. prazer recebê-las. Obrigada, André. Obrigada, gente. Bom, gente, então a gente chegou ao final de mais um Miranelas. Se você se beneficiou, né, dessa conversa aqui, eu tenho certeza que sim. Compartilha com quem você ama, que também pode aproveitar tudo que a gente conversou aqui. A gente está muito feliz por mais um episódio e espero todos vocês no próximo. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.